em função assim do feriado, né, hoje a gente tem meia casa, né? Então eu vou pular a lição de repente da sequência do Livro dos Espíritos, para que as pessoas não percam, né, a sequência, que nós vamos falar sobre outro tema hoje, ok? Então nós vamos fazer um parênteses, vamos pular a sequência que a gente faz todos os domingos, ok? Em primeiro lugar, muitas pessoas podem imaginar assim: nós estamos no carnaval, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre o carnaval? Resposta: nada. Não tem a dizer nada. Por quê? Porque de verdade, sendo a doutrina espírita uma religião diferente das outras, nós não temos um compromisso com a condenação de ninguém, não é? Então, do ponto de vista histórico, sociológico e etc., o carnaval é uma festa de origem pagã, né? Nasce lá nas Dionisíacas gregas, depois nas bacanais romanas, né? A igreja, durante algum tempo, fazia concessões, principalmente na Idade Média, para que as pessoas pudessem dedicar-se às orgias pagãs, etc. e tal, né? E, portanto, aos apetites da carne. Daí é que vem a palavra carnaval, vem do latim carnevale, que quer dizer o que vale é a carne. Então, pois é, a origem das palavras é muito importante, né? Então, carnaval, carnevale, o que vale é a carne. Então, eram dias, lá na Idade Média, em que os cristãos estavam liberados pela igreja para satisfazer os apetites da carne, etc. E, na quarta-feira, de cinzas. Por quê? Quando a gente morre, o corpo lá depois de um tempo decompõe e vira o quê? Cinza, não é isso? Nós não viramos cinzas? Nós não, nosso corpo não vira cinza. E aí hoje em dia até a cremação, etc., né? As pessoas levam lá um pauzinho com as cinzas. Então assim, o pessoal, né, se diverte, mata os apetites da carne, depois queima a carne e vira cinza. Então primeiro a gente alimenta, depois a gente queima, e aí começa a quaresma, né? Os 40 dias até a comemoração da paixão de Cristo, etc. Tudo isso tem a ver muito com a Igreja Católica, com as tradições da Igreja Católica medieval, etc. O que o Espiritismo tem a ver com isso? Nada. Para nós não tem nem Carnaval, nem Semana Santa, nem Dia Santo, nem Sexta-feira Santa, nem Quaresma, porque todo dia é dia. E todo dia é um dia de se renovar e de construir uma outra história. E nós somos seres no tempo, nós estamos condenados ao tempo. Olha que interessante, nós não temos saída. O passado é cinza mesmo, está morto. O início dessa palestra já morreu, nós estamos nos encaminhando para o meio dela, não chegamos no fim, mas estamos condenados a chegar no fim se não desencarnarmos até o fim dela. Por quê? Porque o ser humano é isso, é daqui para frente. Nós somos seres condenados ao futuro. Olha que interessante. Porque nós não podemos escolher, não temos escolha. O futuro é uma condenação, nós somos condenados a viver de agora para frente, é sempre para frente, ó, né? Por isso que nós somos projetos existenciais. Por isso que nós estamos o tempo todo livres para construir a nossa história, fazer uma outra história, se transformar, renovar, né? A gente não é nada. Quando eu ouço alguém dizendo assim, eu sou assim, não é. Ninguém é nada. Nós vamos sendo coisas, porque o tempo todo está nas nossas mãos a possibilidade de mudar. Ninguém está condenado a ser a mesma coisa, né? Eu já falei várias vezes dessa história, mas eu sempre repito, porque eu gosto muito dela. Eu tenho um amigo que diz que se nega a ser espírita, porque ele diz assim, a ideia de que eu estou condenado a conviver comigo para a eternidade é insuportável, né? A imortalidade da alma. E aí a gente diria para ele, fique tranquilo, porque se você conseguir se transformar todo dia,
você vai conviver com você e você vai ser sempre outro, porque nós vamos nos transformando, nós vamos nos modificando. Então, de verdade, a doutrina espírita se nega a perder tempo condenando coisas. Então, as pessoas estão lá se divertindo nas festas de carnaval, elas encontram sentido naquilo, ok, está tudo certo, não é? Não tem condenação, não tem pecado, nós não temos a ideia do pecado, da condenação eterna, do inferno, não tem isso. Né? Nós somos seres livres, fazemos escolhas, somos absolutamente responsáveis por tudo que escolhemos, por tudo que fazemos. Tudo que nós fazemos tem obrigatoriamente um efeito, uma consequência, boa ou ruim, e nós vamos lidando com essa equação ao longo da nossa evolução espiritual até nos iluminarmos completamente. E não faz parte desse programa ficarmos perdendo tempo condenando pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas. Ok? Então assim, espírita não vai no carnaval. Quem disse? Pode ir, não tem problema. Né? Eu sou melhor porque meu irmão está lá o meu vizinho está no carnaval e eu estou rezando. Depende. Se ele estiver lá brincando carnaval, numa boa, né? Sem falar da vida de ninguém, e você está aqui rezando e condenando ele, você está bem pior que ele. Especialmente porque se ele está te incomodando tanto, é porque no fundo você adoraria estar lá no lugar dele. Né? Então, cuidado com aquilo que a gente condena, porque em geral, aquilo que nos incomoda demais, é porque tem muito a ver com coisas mal resolvidas dentro da gente. Quando uma pessoa, o comportamento de alguém, nos incomoda demais, é porque tem alguma coisa na gente muito parecida com aquilo. Por isso que incomoda tanto. Porque quando a gente está legal, bacana, tranquilo, né, a gente consegue conviver com pessoas muito diferentes de nós, sem nenhum problema. Ok? Então está tudo certo. Quem está no baile está tudo certo. Quem está desfilando está tudo certo. Quem está aqui no centro também está tudo certo. Quem resolveu descansar e ficar em casa também está tudo certo, por uma razão muito simples. Porque a vida dos outros não nos interessa. Então nós vamos repassar aqui a lição de hoje, que a Dani leu. Às vezes a gente ouve a Dani ler a lição, mas não presta muita atenção. Né? E a lição do Emmanuel é nas fileiras do bem. E aí ela diz assim, se pretendes manter posição nas fileiras do bem, sustenta a própria fé na providência divina. Então, primeira coisa, fé. E o que é fé? Fé é a certeza que tudo vai dar certo? Mais ou menos. Porque vai mesmo dar certo. O problema é a gente achar que vai dar certo agora e nessa encarnação. Aí já começa um problema. Então, que vai dar certo, vai. Quando? A gente não sabe. Então, a fé espírita, ela é um pouco diferente. É aquela fé que sabe que mesmo com muita fé, a nossa vida pode ser muito difícil até a gente desencarnar velhinho e um leão atrás do outro para ser morto todo dia, e parece que não tem fim, e parece que quanto mais a gente faz prece e tal, mais problemas aparecem, as coisas pioram, e é assim mesmo. A vida é assim. Se você acha que sendo espírita, os seus problemas vão ser resolvidos, suas doenças vão ser curadas, tudo vai ficar maravilhoso na sua vida, é mais fácil você procurar a Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui não vai rolar. Por quê? Porque espiritismo é diferente. Né? Primeiro, que nós não temos compromisso com cura do corpo físico, porque a gente entende que as doenças, quando vêm, são necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, se a providência divina cura a nossa dor, a gente está perdendo a oportunidade de crescer. E aí a gente começa a entender essa coisa do bem, do mal e etc. Né? Como assim? Às vezes, aquilo que parece o bem é o mal, e aquilo que parece o mal é o bem. Como assim? Então, vamos imaginar. Um médico, quando faz uma cirurgia, a pessoa tem muita dor naquela cirurgia. Veja, ele usou um bisturi, cortou
o corpo da pessoa, ok? Pôs um dreno, costurou e etc. Ele está causando sofrimento? Está causando dor. Não é muito diferente do ladrão, do bandido que dá uma facada na gente. Os dois estão furando a nossa barriga. Os dois estão causando dor. Os dois estão gerando sofrimento. Só que o primeiro está fazendo o bem. E o segundo está fazendo o mal. Mas esse que está fazendo o bem também está gerando dor ou sofrimento. Olha que interessante. Então, o que é o bem e o que é o mal? Né? Vamos imaginar, do ponto de vista espiritual e etc., os problemas que nos visitam no dia a dia. Que a gente reclama, acha que é o mal, etc. Às vezes aquilo é o que a gente pediu antes de reencarnar, por causa dos nossos compromissos, que a gente não lembra quais são. A gente ficou lá, não é, atormentando os benfeitores para mandarem para a gente aquele problema, e aí chega aqui, a hora que eles batem na nossa porta, a gente diz que não está aguentando, que não sei o que tem, que está cansado, que não aguenta mais, aquela coisa. Eu fico imaginando a gente desencarnado, e os benfeitores mostrando o filminho da gente. Olha lá, ó, primeiro você ficou enchendo o saco, falando que dava conta. A gente falou, você não vai dar, e você, eu dou. Aí você reencarna, a gente mandou do jeitinho que você queria, você reclamou, do 0 aos 100 anos, todo dia, se queixando e gemendo dos problemas que você mesmo falou que dava conta. Então, para a gente que é espírita, é assim que funciona. Quando a gente faz prece, etc., a gente não faz prece para se libertar dos nossos problemas. A gente faz faz prece mobilizado por uma fé que nos dê serenidade, coragem, tranquilidade, bom ânimo, esperança, confiança, para chegar no fim da nossa encarnação numa boa, para sair daqui melhor do que a gente chegou. Para a gente sair daqui um pouquinho mais iluminado do que a gente entrou. Esse é o objetivo, só. Não é resolver os problemas, né, da nossa vida. Ah, mas então eu não quero. Também está certo. Às vezes a pessoa, então eu não quero assim, eu quero uma outra religião. Ótimo, você pode procurar outras religiões, você pode ser ateu. Você é livre. Você não precisa ser espírita, católico, protestante. Não precisa ter uma religião se você não quiser, porque você é um espírito livre. Você faz as suas escolhas. E você tem que fazer escolhas que façam sentido para o seu coração e a sua inteligência. Se algo não encontra guarita, não encontra eco na sua inteligência, no seu coração, não faça nada forçado, porque não vai adiantar, você só está perdendo tempo. Então, voltando para guardar a fé aqui, a primeira orientação do Emmanuel. Depois, abraça o trabalho do bem aos outros com alegria. Então, assim, eu sei que é difícil, mas as tarefas do bem que a gente abraça, fazer com alegria. Não adianta vir para o centro, fazer o quê, né? Né? Assumir o compromisso, agora eu tenho que ir. Né? Não adianta. Né? Inclusive, é comum a gente ter esse sentimento. Mas aí a gente lembra do Emmanuel, fica com vergonha e fala, desculpa aí, foi mal, né? E estampa um sorriso e vai, né, para o trabalho, ao bem, com alegria. Ninguém nos obrigou, a gente abraçou porque quis o trabalho, vamos com alegria. Não te comprometas com entretenimentos suscetíveis de arrojar-te a riscos desnecessários. Então, quem não sabe brincar, não desce no play. Se você não pode tomar o primeiro gole, porque você vai até o 1000º gole, aprenda que você não pode tomar o primeiro gole. Isso é para quem sabe. Se você não sabe, não brinque com isso. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Né? Evita relacionamentos inconvenientes ou inúteis. Estar só por estar. Não adquiras compromissos acima das próprias forças e nem assumas débitos para os quais não estejas dispondo das possibilidades de resgatar. Isso aqui é interessante, tem um texto de William Shakespeare, na tragédia Hamlet,
que é atribuído a uma personagem, é uma fala de uma personagem, que na verdade é o sogro do príncipe Hamlet. O nome dele é Polônio. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, do Polônio. O Polônio era pai de uma moça, de uma donzela chamada Ofélia, que era noiva de Hamlet, que perdeu o pai, ele tinha 14 para 15 anos, assassinado pelo tio, que tinha um caso com a sua mãe, a rainha Gertrudes, ocupando o trono da Dinamarca. Ok? E tem um momento lá da tragédia em que o irmão de Ofélia vai viajar. E o Apolônio chama esse filho e dá uns conselhos para ele. Fala, olha, você está indo para a França, etc. Então, ouça esses conselhos. E ele traça uma série de recomendações para o irmão da Ofélia. Recomendações de um pai experiente para um filho inexperiente, moço, que está indo conhecer o mundo, conhecer a vida. E ele, entre outras coisas, ele diz assim, olha, cuidado com os novos amigos. Primeiro se certifica se vão ser amigos mesmo. Não confia em, de cara, não. Tenha cuidado, seja prudente. Depois ele diz assim, não gastes mais do que você tem no bolso. Não empreste dinheiro e nem peça emprestado. Porque quem empresta perde o amigo, e quem pediu emprestado já perdeu o controle de sua vida e de suas economias. E ele vai traçando uma série de recomendações. O que eu vejo de gente perturbada, obsedada, desequilibrada, porque gasta mais do que ganha, é impressionante. E por quê? Porque precisa aparecer. Nós vivemos num mundo em que as pessoas gostam de aparecer. Esses dias eu encontrei um moço recém-formado, começou a vida, e aí estava com um carrão. E ele tem uma certa, eu falei, nossa, que carrão bonito. Eu falei, comprei em 100 prestações, não sei nem como eu vou pagar. Eu falei, mas por que você fez isso? Ele falou assim, porque agora que eu estou começando, as pessoas que me veem precisam ver que eu tenho um carrão para achar que eu já sou bem-sucedido. Porque se me vem com um carrinho fuleira, vão falar assim, nossa, se esse profissional usa um carrinho desse, então ele deve ser pobre. Se ele é pobre, é porque ele não ganha dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, é porque ele não é bom profissional. Então, não vou nele. Olha que interessante. Então, a gente vive num mundo em que primeiro você precisa aparecer, e na cama da aparência, você começa a construir sua vida. Ou seja, começa tudo errado. Olha que interessante. Não é? Por isso que eu já vou trabalhar a pé. Ou seja, esse aí nem dinheiro para comprar o carro teve. E é assim, quer dizer, as pessoas querem aparecer, etc. E isso gera sofrimento. Quando eu preciso aparecer, isso começa a gerar sofrimento. Quando eu preciso ser coisas. Aliás, tudo que eu preciso ser e não sou, gera sofrimento. Aí eu preciso parecer santo, mas eu não sou santo. Isso gera conflito. Eu preciso parecer bacana, mas eu não sou bacana. Isso gera sofrimento. Depois, procura o lado melhor das situações e pessoas para qualquer referência. Então, assim, encontrar o olhar generoso sobre a vida. Aquela passagem de Jesus no Evangelho. Todos os discípulos, fugindo do mau cheiro do cão que estava apodrecendo, eles passaram perto de um cachorrinho morto, estava fedendo, todo mundo saiu, nossa, que fedor, que horror. Jesus se aproximou e disse, que belos dentes tinha esse cão. E aí todo mundo ficou tonho. Olha que interessante. Todo mundo vem do lado ruim, o Cristo deu a lição. Que belos dentes tinha esse cão. Aonde todo mundo via coisa ruim. Eu já contei aquela historinha, vou contar de novo. Do Rubem Alves, que eu gosto. Rubem Alves era um professor lá da Unicamp, e ele tem uma crônica dele que ele conta que passava num lugar que tinha um ipê lindo, amarelo, cheio de flores, e na crônica dele diz assim, eu que não acredito em Deus, olhava aquele ipê amarelo e via Deus.
Eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Um belo dia ele viaja, quando ele volta, ele passa num lugar, não tinha mais o IP, uma senhora lavando a calçada. Ele falou, cadê o IP? Ela falou, eu cortei. Por que a senhora fez isso? Porque fazia muita sujeira. E aí ele termina a crônica assim, a vida é assim, duas pessoas olham para o mesmo lugar, uma vê Deus, a outra vê a sujeira. Ou seja, cada um escolhe o que vê. Nós escolhemos a maneira como nós olhamos para a vida. Tem gente que olha e só se queixa, só se lamenta, só vê coisa ruim, aquela coisa. Tem gente que olha e consegue achar bacana tudo, uma beleza, né? Sempre tem uma frase interessante, algo que salva aquela experiência. E pessoas assim são muito mais agradáveis, né, de conviver do que pessoas que se lamentam, que se queixam o tempo todo. Detente no bem com esquecimento do mal. Isso aqui a gente já tem falado já há muitos meses sobre a lei de caridade, como a entendia Jesus. O que é a caridade segundo a entendia Jesus? Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem. Benevolência para com todos. Já decoraram? Porque eu falo isso toda hora, não é? O livro dos Espíritos, está lá. O que é a caridade segundo a entendia Jesus? Está lá no livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. É isso. Não sonegues auxílio e compreensão aos semelhantes. Quando caias em erro, busca retificar-te sem desculpismos. Não te entregues ao desânimo em momento algum, aprende a colaborar com o bem, quer dizer, sempre que for possível, né? Não condenes, olha, a gente não começou a nossa fala assim hoje? Não condenes, cada um faz as suas escolhas, ninguém está aqui para julgar ninguém. Convence-te de que mesmo as criaturas claramente transviadas, um dia alcançarão o caminho da libertação e da paz. É curioso isso, mas a pessoa mais terrível, vamos imaginar que um ladrão entrou na sua casa de madrugada e matou sua família inteira. Eu sinto muito em te dizer, é lamentável que isso tenha ocorrido, mas Deus ama essa criatura, igual ama você. E curiosamente, um dia ele vai ser feliz, iluminado, igual você e sua família que foi morta. Eu sei que isso pode chocar, porque desde que a gente nasce, a gente aprende que Papai do Céu gosta e não gosta segundo o que a gente faz ou não. Curiosamente, eu posso ser o pior criminoso. Deus, se Ele existe, Ele é amor. E Ele continua me amando, eu sendo o pior criminoso que o mundo já viu. Deus ama Hitler, gente. Agora, o que o Hitler vai fazer com o que ele fez, com a vida dele? Se o que ele fez matou milhões, isso não é problema nosso, porque a gente não é Deus, não é juiz, para saber o que vai acontecer com ele. Ou com o ladrão que entrou lá e matou todo mundo e que a gente odeia e que quer coisas muito ruins para ele. A gente quer, mas se Deus existe, Ele ama todas as suas criaturas, inclusive aquelas mais cruéis e perversas. Por mais desesperador e desconfortável que isso pareça para a gente. Pois continuando aqui. Não aguardes ocorrências favoráveis para te harmonizares com a felicidade, reconhecendo que todos temos o dever de criar a felicidade possível para os outros, na certeza de que o benefício que nos decidirmos a doar em auxílio de qualquer companheiro será sempre parcela importante na soma de nosso próprio bem. Ou seja, fiquemos tranquilos, se a gente fizer tudo direitinho e o bem, em algum momento, o primeiro a ganhar, né, seremos nós. Agora, o problema é quando a gente faz tudo pensando nisso, porque aí a gente não está fazendo bem, a gente está fazendo poupança. Né? Então, se eu faço o bem, e todo o bem que eu faço, eu olho e falo assim, soma aí, hein? Mais um pontinho aí. Isso é infantil. A gente deve fazer o bem como a gente respira. O espírito que se ilumina, ele não fica pensando, eu vou fazer o bem, que bom, aí lá no mundo espiritual, minha cama vai ser mais confortável, minha casa vai ser azulzinha, né? Eu vou ter mais bônus hora, vou passear como é que chama lá?
aeróbos. Né? Bobeira isso. Faz o bem e não pensa nisso. Toca a vida. Como diz a Meimei, serve e passa. Serve e passa. Vai passando. Daqui a pouco todos vamos estar desencarnados. Esse mundo é essa coisa aí mesmo. Nós vamos morrer tudo daqui a pouco. Não vamos ficar muito preocupados com as coisas, não. Daqui a pouco nós vamos estar tudo lá em cima. A gente vai se cruzar nas filas lá em cima. Aquelas coisas tipo UPA espiritual. Oh, cheguei. Quando você chegou? Quarta-feira. Oh, fiquei sabendo que seu irmão vem quinta que vem, viu? É assim. É assim. Daqui a pouco nós vamos morrer todo mundo. Então vamos parar de sofrer com coisiquinha. Ai, porque fulana não me cumprimenta. Ai, porque... Ai, porque quem que é aquela... acha que ela é, para me tratar daquele... para de encher o saco, cresce. Daqui a pouco nós vamos estar tudo lá, entendeu? Então, quanto mais a gente for leve, né, a gente ficar numa boa, melhor para a gente. Daqui a pouco acaba essa lenga-lenga toda aí. Eu espero que demore para mim. Mas como não dá para saber, vai saber, né? Então, é bom a gente estar preparado, né? Depois, certifica-te de que onde o pensamento positivo do bem prevalece, aí brilha o caminho do aperfeiçoamento de nossas almas para Deus, fortalecendo-nos para que estejamos na realização do melhor. Então, assim, otimismo, né? Vamos acreditar, as coisas vão melhorar. E vão mesmo. Eu não sei se nessa encarnação, mas vão. Um dia, tudo isso vai passar, de verdade. Nós vamos ser espíritos puros e felizes. Isso é uma convicção. Quanto tempo isso vai demorar? A gente não sabe. 1, 2 mil, 1 milhão de encarnações. Mas nós vamos ser felizes, livres, puros, iluminados. Sem nenhum vestígio de materialidade, de sofrimento e de dor. Nós não somos seres do mundo. Nós somos seres espirituais. A nossa matriz, o nosso berço é o mundo espiritual. A Terra é um exílio temporário. A gente vem descansar da gente mesmo aqui um pouco. É rápido. Daqui a pouco estamos voltando. Então a gente tem que colocar isso como um mantra. O que é um mantra? É uma coisa que a gente tem que lembrar toda hora, né? Para a vida ficar mais leve. Quando a gente estiver correndo o risco de paralisar num problema e ficar se queixando e achando que a vida não vale mais a pena, é o momento da gente lembrar do mantra. Daqui a pouco eu vou voltar. Isso é temporário. Daqui a pouco passa. Ok? Sim? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta ao Livro dos Espíritos. Ok? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos ilumine.